Bem, queridos, deixa a gente, então, falar um pouquinho, em uma outra oportunidade, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem, porque eu deixei medicina, fui fazer teologia, depois voltei para medicina, terminei medicina, né? Na verdade, foi só uma pausa para fazer o curso teológico. Hoje sou pastor ordenado da igreja e tenho um ministério pastoral, e um dia a gente vai falar sobre esse ministério em si. Mas talvez algo que os jovens mais se angustiam é saber que existe um Deus real, mas que esse Deus real parece não conectar conosco como fazia no passado. Pronto, esse é um ponto delicado. Eu diria que a gestão mais complicada é a seguinte: eu vi tanta gente pedindo oração, câncer, problemas conjugais, tanta coisa, e a pergunta que se faz, lógica, é essa: cadê o Deus real? Essa é a pergunta. Ele é amor? Sim. Ele é todo-poderoso? Sim. O mal está aí. E ele não parece interferir diretamente nesse mal, ou interferir pouco nesse mal. Não sei, vocês estão me vendo? Sim, perfeitamente. Perdi a imagem. Ok, está bem. Então, vejam, diante desse dilema, que já é muito antigo, a gente precisa entender esse Deus para poder equacionar essas dúvidas e não aceitar duas linhas de pensamento. A primeira é a seguinte: ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, deixa para lá, não adianta mesmo. É uma passividade que, na verdade, ela culpa Deus. E o segundo modelo é aquele modelo em que a pessoa sai questionando tudo. Eu diria que nenhum dos extremos é adequado, mas uma compreensão boa disso é o que a gente precisa ter. Eu quero começar hoje com esse desafio. Deus é real? Sim. Ele fala com você? Bom, e agora? Eu estou na frente deixa eu sair um pouquinho da frente. Eu coloquei foi um negócio. Vocês viram como é que está a minha sala aqui para que isso pudesse ser colocado? Uma televisão atrás, ajustei para a gente poder ter uma ideia. Eu gosto de falar andando, eu gosto de falar sentado, assim, para mim é diferente. Mas vamos lá. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Deus é real? Essa é a primeira pergunta. Foi Deus que nos criou? Ou, como alguns dizem, ou fomos nós que criamos esse Deus? É interessante porque uma linha do ateísmo diz assim: se Deus é tão importante para nós, por que ele não deixaria mais evidência da sua existência? Parece ser mais culpa dele do que nossa, de não acreditarmos nele. E assim, eles defendem esta linha de um Deus ausente. Bom, eu não falo em criacionismo e nada disso, porque eu entendo que o inferno vai estar cheio de criacionistas e não é o criacionismo que nos coloca no céu. Mas para aqueles que gostam disso, para os jovens que gostam desta linha, aí tem um duelo muito interessante de Craig e Atkins. Esse duelo está na internet, são dois doutores, e aqui tem um outro também muito bom, que é do professor Richard Dawkins e John Lennox. Também, esse aqui eu acho até fantástico, porque os dois são doutores me parece que bom, não vou faltar agora com a universidade, mas eu acho que são de Harvard, os dois, um cristão, um ateu. Inclusive, o Dawkins escreveu o livro Deus, um Delírio, né? Questionando Deus como se Deus não existisse. Tá bem. Aí, então, a gente vai ter aí, para os que gostam, um bom tempo de argumentos de criacionistas fortes, e muito bem. Mas a linha de pensamento é a seguinte, para nós hoje: Deus é real, você fala com ele. Como é que está a intimidade com esse Deus? Um paciente chegou a um médico, essa história é bem conhecida, mas me permito repeti-la. O paciente chegou a um médico e disse assim: doutor, quando sentou na frente do médico, naturalmente que esses médicos mais apressados, né? Eu sou anestesista, não posso ser apressado, eu tenho que ter paciência, mas esse paciente chegou na frente do médico, sentou e o médico rapidamente perguntou assim: o que é que o senhor tem? Ele disse: eu tenho um sítiozinho lá onde eu moro, um lugar tranquilo, crio umas galinhas. O médico disse: não, para. Eu quero saber o que lhe trouxe aqui. Ele disse: doutor, um ônibus lotado de gente, eu só não imagino o sofrimento para chegar aqui. O médico, já aborrecido, disse: amigo, presta atenção. Eu quero saber o que você sente. Ele disse: saudade da patroa que ficou sozinha lá no sítio me esperando. E o médico, agora bastante impaciente, disse: agora não tem jeito, eu vou acertar na pergunta. Disse: eu quero saber qual a doença que você tem. Ele disse: doutor, não sei. Eu vim perguntar para o senhor. Vejam bem,
Havia diálogo, mas não havia relacionamento. Não havia comunicação. Falavam idiomas diferentes. Será que isso está acontecendo de alguma maneira conosco, em que nós estamos, de alguma forma, procurando um relacionamento com Deus, e esse relacionamento não tem sido, Deus não tem falado aos nossos ouvidos, Deus não tem feito milagres, esse Deus... Bom, é nessa direção que a gente vai andar um pouco hoje. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, aqui atrás está meio ruim de ver algumas luzes aqui em casa, eu tentei acender, terminou, mas eu vou falando os versos e a gente vai acompanhando. Enoque andou com Deus. É possível andar com Deus. E note que o final do andar com Deus é um milagre. Deus o tomou. Esse processo tem um começo em que Enoque anda com Deus. Nota que não é Deus que andou com Enoque, é Enoque que andou com Deus. O start do processo foi Enoque, não foi Deus. Marcos andou com Deus, tem que ser assim. Alguém fala, mas Deus tem que também andar com a gente. Sim, tudo bem, mas quem inicia o processo não é Deus. Deus participa realizando todo o trajeto, mas você tem que caminhar em direção a ele. Bom, o que é andar com Deus? Como é que essas coisas acontecem? É um homem que escreveu um livro, Viagem ao Sobrenatural, é Roger Morneau. E Roger Morneau, esse livro é bem interessante, se alguém não leu, eu recomendo que leiam, é bem interessante. E Roger Morneau fala um pouco de como as coisas aconteceram. Porque, veja, andar com Deus, de uma forma bem simplista, alguém diria, é estudar a Bíblia. Bom, vamos ver se é. Roger Morneau estava no satanismo e ele foi levado a uma sala. E ele, então, em uma reunião, ouviu o seguinte, deixa ele falar para nós. Eu não sei se meu áudio aqui vai ser bem ouvido por vocês, eu tentei colocar uma caixa aqui perto. Ele disse o seguinte, o sacerdote disse, Lúcio vinha estudando a Bíblia. Encontrou em Deuteronômio 18, fomos informados sobre o tempo do fim. E ele entendeu que estamos chegando a esse ponto do tempo do fim. Espera aí, é um satanista falando que Satanás está estudando a Bíblia. Então, se você pensa que andar com Deus é estudar a Bíblia, eu lamento, não é. Fosse isso, e Satanás estaria andando com Deus. Ele está estudando a Bíblia. Eu diria que está estudando muito bem a Bíblia. Bom, mas calma que a gente vai fazer um link final em tudo isso. Bom, então seria cantar hinos, muito bom. Nós cantamos um hino muito bonito nesse início. Mas cantar hinos seria o suficiente para andar com Deus? Vamos para Roger Morneau novamente. Ele diz assim, que ele entrou em um quarto em que estava havendo um culto aos deuses, né? Aqui está ele atrás, a tela, e que pena que a imagem não é tão bem focalizada, mas vamos lá. E quando ele entrou nesse quarto, o sacerdote disse, vem assistir o culto. Ele não tinha visto ainda um culto a Satanás. E quando ele entra, vamos ver o que ocorre. Vamos descer para o culto dos deuses e ter uma sessão de louvor, uma sessão de canto. Eu não podia acreditar nisso. Que negócio é esse? Hinos da igreja? Hinos da igreja cristã? Bem, agora para aqueles de vocês que são novos, a forma mais viável para agradar o Espírito é ridicularizar Cristo. Eles cantavam. E cantavam hinos do cristianismo. Ok. Já vimos que ler a Bíblia, Satanás ler. Cantar hinos, os satanistas cantam para ele. Então, até aí não é andar com Deus. Eu quero desconstruir para depois construir, ok? É uma forma didática da gente trabalhar. Tá bem. Então, seria orar? Eu imaginava isso também. E eu criei um modelo de oração de 23 orações. Aqui você consegue ver, pelo menos ter uma ideia, das minhas 23 orações. Eu entendia que eu precisava orar 23 vezes ao dia para que eu pudesse andar com Deus. Apenas dando uma ideia para vocês, era a seguinte, ao pé da cama, no banheiro, durante o banho, agradecendo pelo alimento, no culto matutino, na garagem, quando eu saía daqui para o trabalho, na garagem, quando eu chegava no Hospital Belém, na diretoria, ao chegar na minha sala, na diretoria, no meio da manhã, na minha sala no final da manhã, na garagem, quando eu saía para casa para almoçar, na garagem, quando eu voltava do almoço, e assim vai, eram 23 orações. E eu comecei a achar que eu estava fazendo um projeto bem próximo do que Deus desejava.
E eu dizia, aqui está o Marcos com 23 orações, eu acho que eu estou num bom nível aí em cima, na visão celestial, se tem um espiritômetro, um espiritímetro, que mede a espiritualidade, eu deveria estar com um certo índice positivo. Eu só escuto hinos no meu carro, eu não escuto música secular, nenhuma delas, não escuto música clássica, não é que seja pecado, mas para mim isso é algodão doce, não nutre. Nós estamos no tempo do fim, tem uma guerra, eu estou na guerra, e nessa guerra eu não posso lançar mão de coisas que não sejam para vencer a guerra. Então eu só ouço hinos. E aí meu gosto pessoal é quartetos. E eu saio, às vezes, do hospital em situações difíceis, há momentos em que a gente passa por decisões difíceis na função de diretor ou como médico, e quando eu entro no carro, Deus fala comigo. Quando eu ligo o som, eu escuto, por exemplo, hinos maravilhosos, como, por exemplo, não ando só, Jesus ao lado tenho. E eu digo, não estou só, eu tenho uma companhia maravilhosa. E assim eu vou. Então, tá bem. Mas naquele dia eu parei na 6ª oração, garagem do hospital, agradecendo, bem aqui, na 6ª oração. Eu acabei de fazer a oração e falei, Senhor, que bom estarmos juntos, o Senhor agora fica aqui, eu vou chegar na minha sala e lá a gente continua conversando, porque está sendo um privilégio orar 23 vezes. Saí do carro, dei 2 passos e me perguntei, o que foi que eu fiz? Eu me despedi de Deus. Eu acabei de dizer a ele que pudesse ficar ali, que nós nos reencontraríamos na minha sala. Ei, eu não posso andar sem Deus do meu carro até a minha sala. Está errado isso? Bom, ocorre que 23 vezes, queridos, não é nada perto do que Deus deseja. Se você olhar Daniel 6, verso 16, a Bíblia diz o seguinte, e então o rei disse a Daniel, trouxeram Daniel, e o rei, então, para animar Daniel, quando foram colocá-lo na cova dos leões, o rei diz, o teu Deus, a quem você continuamente serve, ou seja, 23 orações é muito pouco. Alguém me diz, Daniel orava 3 vezes ao dia, eu digo, não, de forma alguma, a Bíblia diz continuamente. Ele amanhecia, olhava para o céu, fazia uma conexão com Deus, e ele passava o dia todo conectado com Deus. Não havia queda dessa conexão, não é como as nossas internets aqui. Bem, ele tinha 3 encontros com Deus, em que ele fazia um balanço da noite, do dia, da tarde, mas ele orava continuamente. Eu vou desenvolver isso mais adiante, e talvez no próximo tema, quando a gente for falar, eu vou trabalhar melhor esta parte do nível 3 espiritual, a gente vai entender isso, e vamos entender por que algumas pessoas veem milagres, ouvem Deus e outras não. Mas vamos para adiante. Por que Deus não faz milagres hoje como fazia no passado? Queridos, vamos lá. A Bíblia diz que ele abriu o Mar Vermelho, ok? Parou o sol, deu maná no deserto, deu vista ao cego, curou o leproso, curou tetraplégicos. O que mais? Ressuscitou Lázaro. Eu pergunto, ele anda abrindo algum riacho hoje em algum lugar? Parece que não. Ele está curando algum tipo de cego de alguma forma assim que a gente possa fazer uma oração e também acho que não tenho visto. Leproso, não, também não está curando. E não ressuscitou ninguém ultimamente. Espera aí. O que houve com esse Deus? Acabou o poder? Não. Ah, mas isso era um propósito para aquela época. Será que era só isso? Bom, vamos para adiante. Eu preciso responder tudo isso ainda. Primeira coisa que eu queria deixar para nós, 3 pontinhos rápidos, e eu quero entrar na parte prática de tudo isso. A Bíblia diz em Tiago 4:2 que uma das razões pelas quais ele não faz é porque nós não pedimos. Preste atenção. Deus não atende necessidade, ele atende pedido. A necessidade motiva Deus, mas Deus não pode atendê-la sem que haja um pedido. Tiago 4:2 diz, nada tendes porque nada pedis. Não está dizendo que você não precisa. Está dizendo, você precisa e não tem. E a razão pela qual não tem é porque não pede. Ao ler esse verso, eu passei a adicioná-lo em minhas orações. Eu sempre digo que no céu há um depósito muito grande, cheio de presentes, com uma plaquinha em cima deles dizendo, não foi entregue porque ele não pediu.
Meu não tem nada lá. Eu sempre digo, Senhor, manda tudo. Quais são os presentes materiais que o Senhor tem para a minha vida? Deus tem prazer em atender pedidos materiais. A gente fala muito em Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente sabe de cor isso. Mas falamos pouco no verso 4. E o verso 4 é tão bonito. Ele diz assim, deleite-se no Senhor e ele realizará os desejos do seu coração. Ei, ele gosta de realizar desejos. Deus é um Deus que tem prazer em fazer com que você seja feliz no céu, claro, isso aí é eternidade, mas aqui na terra também. Cristão não é uma pessoa infeliz aqui na terra para ser feliz no céu. Não, o processo não é esse. Vamos para diante. Nós temos a segunda parte, o segundo momento pelo qual Deus, o segundo motivo pelo qual muitos não recebem as bênçãos de Deus, é porque a fé ela é necessária, ainda que em pequena quantidade. Isso aí eu dou uma ideia para vocês. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus faz. Vou dar um exemplo. Quarta-feira à noite, num culto de oração. Imagine que eu fizesse uma oração para as pessoas que viessem à frente, e lá estão as pessoas ansiosas pela cura. E eu orasse e pedisse a Deus que mostrasse o seu poder, como fez no passado, e então curasse aquela pessoa que estaria à frente, enfim. E quando eu acabasse a oração, imagine vocês, culto de quarta-feira, aquele culto em que as pessoas estão ali com os seus problemas, falaram dos problemas, dos pedidos. E ao acabar a oração, uma pessoa desse um salto e gritasse, eu estou curada. O que aconteceria com a igreja? Alguém diria, está nada, não está. Tenho certeza que não está. Outro diria, eu não gosto dessas coisas. E haveria ainda alguém que diria, eu acho que isso é coisa do diabo. Vocês notam como é que a nossa falta de relacionamento nos coloca numa condição em que nós não temos a mínima fé necessária para receber. Esta fé não precisa ser enorme. Quando você vê... bom, eu falo disso daqui a pouco. Então, vamos voltar aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Tem que pedir. Só que no original, isso está no gerúndio. É pedir e continuar pedindo. Buscar e continuar buscando. Bater e continuar batendo. Não é um ato, é uma condição que se repete. É muito importante isso. Alguém me pergunta, Marcos, quanto tempo eu tenho que orar pedindo algo a Deus? E eu digo, até receber. Ou até Deus mandar você parar. Para Abraão, Abraão dizia, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, e Deus deu o filho. Demorou, mas deu. Paulo dizia, eu quero tirar o espinho da carne, eu quero, Deus disse, não ore mais, nós não vamos tirar. Então, ore até receber, ou até Deus mandar você parar. Nós vamos continuar ainda na nossa linha. Todo o que pede, recebe. Por que a gente tem dificuldade de entender que todo o que pede, recebe? Aqui não está dizendo que alguns que pedem, recebem. Todos. Mas, Marcos, assim é muito fácil. Se todos recebêssemos o que pedíamos, então seria uma maravilha. Não necessariamente recebe aquilo que pede, mas recebe algo. Papai, eu quero uma faca. E ele fala, filhinho, não dá para lhe dar uma faca, mas papai lhe dá um carrinho. A forma de Deus lhe dar é uma forma personalizada. A gente tem que entender isso. Bom, isso aqui eu queria abrir com tudo isso e chegar no ponto principal. Deus está esperando que você peça. Se não pedir, Deus não tem condição legal de entregar aquilo que você precisa. Agora já vimos aqui que ele abriu o mar vermelho, fez tudo aquilo, e agora eu vou para um segundo lado da história. E a fé? Qual o tamanho da fé? Quando a Bíblia fala em grão de mostarda, ela não está estimulando as pessoas a terem uma fé pequenininha. O grão de mostarda produz uma árvore grande, e esta árvore produz muitos outros grãos. Inicia pequena, mas cresce. A fé vem crescendo com o relacionamento com Deus. Nós temos a dificuldade, por exemplo, em Marcos capítulo 9, me lembra bem essa história, o homem chega para Jesus e diz assim, se tu podes, cura meu filho. Ele não tinha fé suficiente. E Jesus diz a ele, tudo é possível ao que crê, ou seja, excluiu a condição dele, porque ele não cria, ou cria muito pouco. Ele foi porque cria, mas não cria na intensidade que deveria crer. Ele vira para Jesus, abre o coração e diz, tem misericórdia de mim, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que é lindo? É que o Espírito de Profecia diz que Jesus imediatamente age.
quando você coloca diante dele as suas limitações, a sua fragilidade, a sua incapacidade de atender às condições que ele deseja. Ainda assim, por misericórdia, ele completa. E ele disse, eu quero, e curou o menino de imediato. Bom, entendido isso, tem uma terceira e última condição na qual Deus não pode, sem que isso seja feito, Deus não poderá, então, atender os nossos pedidos. É quando tem um pecado. Um pecado que você sabe que é pecado. Todos temos pecados. Mas existe aquele pecado que você sabe que é pecado, que você já... aquilo ali tem sido para você confortável se manter neste pecado. Nesta condição, Deus não pode agir. Você precisa lutar com ele ou pedir para que ele lhe dê as condições para vencer esse pecado. Nós não vamos parar de pecar nesse mundo, mas nós não vamos manter o mesmo pecado a vida toda. Tem que haver um crescimento espiritual. Não podemos iniciar vítimas de um pecado e caminhar 5, 8, 10 anos e esse pecado nos dominar. Isso não pode acontecer. Bom, preenchidas essas condições, então nós vamos ter o privilégio de ver a mão de Deus vindo em nossa direção. E então, a partir daí, nós temos a ação milagrosa de Deus. Agora vamos para a parte prática, que eu estava ansioso para trazer, porque aqui a gente testa no laboratório Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de entrar nisso aqui. Eu oro 3 vezes ao dia, à semelhança de Daniel. A segunda vez, às vezes eu consigo, às vezes não. Minha oração é de quase 1 hora, mas eu explico por que isso. Primeiro, oração é coisa de gente fraco. Os fracos são aqueles que vão buscar força em Cristo. Cristo, na terra, passava a noite inteira em oração, quando tinha que tomar uma decisão, porque ele se sentia fraco. Imagine Marcos, quanto tempo não precisa passar em oração. Então, para nós, a oração é mais do que uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Mas o que falar com Deus? Rapidamente, se você não conseguir decorar, pelo menos, ou memorizar, depois esse vídeo está aí e você consegue ver com calma. Primeiro ponto, gratidão. Senhor, muito obrigado, e você fala tudo o que lembrar. Eu agradeço porque o meu chuveiro é água quente, fria, a gás, e eu oro no banheiro, eu me sento no chão do banheiro e eu passo ali de 5h30 às 6h30 com Deus. E ali eu vou, gratidão. Senhor, obrigado pela noite, pela casa, por esse chuveiro, com essa água quente gostosa. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que eu tenho, pela família que o Senhor me deu. Obrigado, e eu vou falar tudo o que vier à minha mente. Quanto tempo? Não sei. Por vezes eu passo bastante tempo. Segundo, confissão. Minhas fraquezas, meu temperamento no trânsito, que já foi vencido pelo poder de Deus, mas eu orava por isso, e depois eu conto como foi essa vitória. Ah, isso foi muito bom, foi maravilhoso. Enfim, minhas fraquezas. Terceiro ponto, intercessão. Então, é gratidão, confissão, intercessão. Na intercessão, esse é o momento em que eu vou orar por pessoas que pedem oração, por amigos, pelo quarteto, pelos meus outros diretores da instituição, intercessão. Todos os que eu me lembrar, oro por eles. Quarto ponto, minha família. Aqui sim. Aqui eu vou orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Esse é o momento da família. Quinto ponto e último, agora eu vou orar por mim. Eu vou pedir grandes coisas a Deus. E eu digo para ele, aquele presente que o Senhor guardou para o Marcos precisa. Nada tendes, porque nada pedis. Eu vou contar e vou deixar em suspenso uma coisa para vocês. Um dia eu estava orando e falei para Deus, Senhor, eu vou fazer um pedido absurdo ao Senhor. É absurdo para mim, como pastor, mas para o Senhor, não. Eu quero uma SW4 da Toyota. Vocês têm ideia no Brasil esse carro custa um bom valor, a gente vai tratar disso outro dia, eu falo disso aqui. E eu disse para Deus, pode parecer um absurdo dizer isso, mas o Senhor é dono do universo. O que é uma SW4 para o Senhor? E assim foi. E quando chegou a noite, eu falei, Senhor, obrigado pelas bênçãos. Quando chegou no final, na parte que eu peço para mim, eu digo, Senhor, a SW4. Senhor, tem problema se for da cor prata? Eu acho que eu gosto mais da cor prata. E no dia seguinte de manhã eu acordei e disse, Senhor, eu não estou insistindo, o Senhor tem o tempo que quiser, mas eu queria só lembrá-lo da SW4. E na noite seguinte eu disse, Senhor, obrigado, porque eu não preciso dela, mas quando o Senhor quiser, manda, é interessante que eu receba. Depois eu conto o final para vocês. Calma. Vamos para adiante. Mas deixa eu fechar as janelas principais. Bom, aqui está um shopping em Belém, ok? Esse shopping,
A minha esposa no Natal. Agora, só... Cina, quanto tempo eu tenho? Não estou te ouvindo. 12 minutos. 12? 12. Então, peraí, deixa eu Tá contar bom. então, como é que eu faço aqui. Peraí. Precisa mais, Marcos? Não, Precisa mais tempo? vamos ser bem rápido aqui, eu vou ser bem rápido. Minha esposa estava indo para o shopping, e era Natal, e para estacionar não é fácil, e eu tenho uma caminhonete grande, para entrar é difícil, ela estava dirigindo, ela e uma amiga adventista. E quando entraram, é difícil estacionar e achar uma boa vaga, e apareceu uma vaga linda, maravilhosa na frente dela. E a colega falou assim para ela, minha esposa chama-se Essi, e ela disse, Essi, como você tem sorte? Minha esposa disse, não é sorte não, eu acabei de pedir a Deus uma vaga no shopping. E a colega disse assim, a colega adventista, não fala assim porque eu fico toda arrepiada. Por que arrepiada? O Deus dela não arranja vaga em shopping? Por que não? Vamos para diante. Vamos para diante. São Paulo, eu vou pular a historinha de São Paulo. Eu vou pular de São Paulo, vamos para... Tem uma série delas, eu vou pular algumas aqui. Pode contar, Marcos. Peraí, Pode contar. Passa aí, está sendo maravilhoso, por favor. Eu conto algumas aqui, vamos lá. Eu viajava com um quarteto, iria até uma cidade chamada Tomé Açu. No caminho tinha uma balsa. E nós tivemos um atraso, não importa o motivo, fizemos o que podíamos e não conseguimos chegar a tempo. E eu percebia que na velocidade que íamos, a estrada estava ruim, ia estragar o carro, estragar o som. E eu acelerei o máximo e chegou uma hora que eu vi que não dava. Não havia como chegar na hora. E se eu não pegasse a balsa naquela hora, eu não chegaria a tempo de pregar nesta cidade chamada Tomé Açu. Então eu parei o carro e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu e o quarteto, nós todos. E eu disse a Deus, segura a balsa para nós. Nós não temos como chegar. E eu não vou quebrar o carro por isso. O Senhor viu que eu fiz o que pude para estar aqui. Não foi um ato irresponsável meu. Tem misericórdia, segura a balsa para nós. A pergunta é, quando eu cheguei, havia ou não havia uma balsa esperando? Resposta, havia, e com vaga para um carro. Para um carro. Sabe o que eu gosto de Deus? É que ele gosta de mostrar que ele é real. Não é uma coincidência. Vamos para diante, bora para diante. Caldas Novas. Eu vou pular Caldas Novas, tá bom? Essa é a minha esposa, tá? Aqui está a minha filha. Depois eu conto Caldas Novas para vocês. Tem uma história bonita de Deus agindo aqui. A gente estava aqui, tudo. Esse é o meu grupo. Vou pular essa aqui, eu conto depois, tá? Vamos para diante. Eu preciso de pelo menos mais 2 histórias aqui que são interessantes para nós. Pula esta. Eu fotografo, né? Minha esposa fotografa. E eu reclamo, às vezes, ela fala para mim assim, não reclame, porque quando você precisar das fotos para mostrar, eu estou fotografando. Mesa de som em Brasília, semana de oração em Brasília. Eu fiz lá há alguns anos atrás. E viajamos com esse carro que vocês estão vendo aí, grande, com o som atrás. E quando chegamos em Brasília, a nossa mesa de som não funcionou um canal. Não sei quantos entendem de mesa de som, aí está a Igreja de Brasília, aqui está o filho tocando. Mas, enfim, a mesa de som tem um canal chamado Send 1 e outro chamado Send 2. O Send 2 estava queimado, no Yatai, estragou. E o Send 1 não funcionou. Não funcionou de jeito nenhum. Chegou uma hora que não sabíamos mais o que fazer, e isso era sexta-noite, o programa começava no sábado, eu sou perfeccionista no que posso, tentei tudo, não funcionou, fiquei triste. Já estavam desligando os equipamentos, eu fui lá num cantinho, me ajoelhei e fui orar. Eu falei, Senhor, o Senhor não gosta de coisas feitas de forma ruim. Eu fiz o que pude, tá tudo pronto, mas eu não consigo resolver o problema agora. E eu ficaria desesperado se o Senhor não fosse conhecedor disso. O Senhor sabe o problema, o Senhor sabe como resolvê-lo, mostra que tu és um Deus real, porque eu preciso desse Deus real agora, faz funcionar. E quando eu voltei, meu filho disse, estava desligando, eu falei, liga de novo, filho. E ele disse, por quê? Eu falei, o pai foi orar. E ele olhou para mim assim, meu filho é médico também, falou, mas pai, não funciona, liga, filho, liga. E ele ligou, eu falei para o quarteto, vamos voltar todos, vamos para a plataforma de novo. Éramos só nós. E quando ele ligou os equipamentos, eu falei, alô, teste, e tudo funcionou. Mas sabe o mais bonito? Funcionou toda a semana de oração. No último dia, eu peguei a mesa e mandei para São Paulo para consertar. E eu disse para a pessoa lá, eu falei, olha, o canal 1 está queimado, o Send 1. O Send 2 não funcionou e depois voltou a funcionar e eu estou te mandando para você já consertar os 2 canais. E ele me respondeu dizendo, Marcos, o Send 1 está queimado, nenhuma dúvida. Você está dizendo que o Send 2 funcionou? Eu disse, funcionou. Marcos, ele está inteiramente queimado. É impossível que este canal funcione.
Eu digo, eu também sei que é impossível, mas é que eu tenho alguns recursos quando eu preciso do impossível, que você não vai entender. Conserte a mesa de som. Queridos, não é coincidência, tem um Deus real. Eu rouco em Tomé-Açu. Outro exemplo, eu vou só citar. Marcos, por favor, conta os seus testemunhos, não pula seus testemunhos, volta, Mas é eu muito quero citar importante alguns isso. aqui, deixa eu correr, eu estou indo o mais rápido que eu posso aqui. Não, pode passar. Em Tomé-Açu, nós fomos com o quarteto e na sexta-feira eu estava com a garganta muito ruim. No sábado eu comecei a pregar, e eu gosto de temas assim práticos, meu Deus é real, meu Deus, e a gente se emociona pregando, e a igreja se emociona vendo que aquilo vai acontecer com eles também. Bom, quando eu terminei o sermão, eu não tinha voz. E a programação da tarde era uma igreja lotada, e o quarteto tem que ter um baixo, como é que o baixo canta sem voz? E eu ia pregar à tarde. E eu estava muito triste. Quando eu terminei, não fui para a porta me despedir das pessoas, não. Aqui a corda vocal, para a gente ter uma ideia de como é isso aqui, eu sempre gosto de manter a imagem para a gente poder ter uma ideia da realidade disso, para aqueles que não viram. Isso aqui é a epiglote e aqui estão as cordas vocais que vão aparecer aqui embaixo. Eu estou perdendo tempo. Aqui estão as cordas vocais. Eu tenho um outro vídeo aqui que está melhor, mas vamos pular. Vamos para adiante. E então, naquele momento, angustiado, eu fui para essa linha pastoral. Me ajoelhei ali no lugar bem humilde e falei, Senhor, Marcos não tem voz. A voz acabou. Mas o que me alegra é que se o senhor tiver um outro pregador que possa fazer aquilo que o senhor deseja, louvado seja o teu nome, eu me sento e ouço. Se não tem outro, o senhor pode usar um anjo, mas parece que esse formato o senhor não usa muito. E eu estou disponível, mas eu preciso da voz. Saí, almocei, falei, amigos, eu vou ficar quieto no hotel, não vou ficar com o grupo conversando, eu não tenho voz. Eu estava falando assim, sabe, quando você não tem voz nenhuma mais. E esperei até o horário do programa da tarde. E o Samuel, que é médico também, canta barítono, disse, mas, Marcos, como é que vai ser se a voz não vier? Eu disse, eu não tenho plano B. Quando eu ando com Deus, eu só tenho o plano A. Samuel, Deus talvez tenha plano B, eu não tenho. O plano B é o plano A, eu disse a ele. E fomos para a igreja, e montamos o som. Eu falei para o meu filho, querido, aumente o máximo o microfone, cuide da melhor maneira que você puder, porque o papai continua sem voz. E quando eu peguei o microfone para falar, depois de ter orado novamente, a voz voltou. E eu preguei a tarde toda, e quando acabou a programação, disseram, tem uma vovozinha que é cega, e a vovozinha faz aniversário hoje, e nós queríamos ir na casa dela cantar parabéns para você com o quarteto. Pode, eu digo, com esse vozeirão que eu posso. Essa voz é de Deus, ele me devolveu essa voz para que eu pregasse e cantasse, e fomos cantar para aquela vovó com muita alegria. Bom, você fala assim, Marcos, está indo bem, mas são suas histórias. Isso acontece com outros. Aqui tem um homem chamado Hilton dos Santos. Esse homem, estou mostrando rápido para vocês. Um amigo que eu tenho, uma pessoa que anda com Jesus, que tem um relacionamento real com Deus. Hilton saiu de Maracaçumbeiro, interior do Pará, do Maranhão, e foi pregar a 20 e tantos quilômetros de distância por dentro da mata, junto com alguns amigos. Eu estou encurtando as histórias, pessoal, o máximo que eu posso, mas eu quero, pelo menos, deixar na memória de vocês. Outro dia me perguntem, eu conto mais detalhes. E Hilton já tem uma certa idade, como vocês veem, e ele andou junto com os jovens, estava quase chegando, quando, de repente, armou uma grande chuva. No Pará e no Maranhão chove bastante, e os jovens disseram, seu Ita, como ele é chamado, nós não vamos poder ficar, porque a chuva está chegando, nós vamos correr e vamos chegar rápido. E o senhor não aguenta correr, então o senhor vai ter que se molhar. E os jovens deixaram o velhinho e correram. Seu Ita andou um pouco, pegou a Bíblia, olhou para o céu e disse, Senhor, tu vais me molhar? Molha a Bíblia, molha tudo, como é que eu vou pregar o evangelho hoje à noite? Senhor, não me molha, não. A chuva veio ou não veio? Deixa ele contar para nós, vê se vocês escutam ele contando aqui. E eu fiquei para trás, eu só, ele vai dizer. E eu fiquei para trás, eu só. Para trás. Irmão, depois eu vi que ia chover mesmo. Depois eu vi que ia chover mesmo. Senhor, tu vais me molhar? Molha a Bíblia. Como é que eu vou me apresentar diante de um público hoje para celebrar um culto? Não teve conversa, não. Lá vem a chuva. E pá, a chuva torrencial. A chuva veio, torrencial. Chuva torrencial. E o povo já tinha chegado lá. O povo tinha chegado lá. Irmão, como daqui a nesse piano,
chovia, como daqui nesse piano chovia. Olhei para trás, chovendo. Para a minha direita, chovendo. Para a esquerda, chovendo. Eu olhei para... Olhou para cima? Em mim não caiu um pingo d'água. Em mim não caiu um pingo d'água. E eu fiquei ali. Ainda dei de andar para frente. Andou para frente e a chuva chegava para lá. Mas não me molhava, ele fala. Eu acredito que eu ia molhar do visual até aqui. Olha, você sabe quando você vai andando uma distância dessa, hein? Você vai andando uma distância dessa, vai suar, não. Olha, a calça ficou enxutinha e eu tomei um banho, não sei como. Um banho seco. Seco. Ele estava suado, tomou um banho seco. E saí andando quando eu chego perto. Quando ele chegou perto dos irmãos, não disseram para ele: enxutinho. Como é que você está enxuto? Irmão, eita, onde que tu passou essa chuva? Eu disse, se vocês tivessem ficado comigo, vocês iam saber aonde foi que eu passei a chuva. Irmão, não me conta essa conversa. Não conta, você está vendo que eu estou enxuto. E de lá para cá não tem uma casa. Viu que eu passei a chuva, debaixo da chuva, sem me molhar. Quando eu peguei o Ita contar isso na igreja, eu perguntei para ele: Ita, de fato, onde você passou a chuva? E ele me respondeu: embaixo do guarda-chuva de Deus. Foi a resposta que ele me deu. Sabem, queridos, essas experiências são para nos lembrar rapidamente de um Deus real. Eu vou agora para a última, pelo tempo que temos. A Fátima era uma mulher que eu pregava numa igreja e eu falava que Deus fala, e ela dizia Deus não fala, e saiu antes do culto aborrecida porque dizia que Deus não fala com as pessoas. Adventista há 30 e tantos anos. E depois ela volta chorando para a igreja e o pastor pediu que eu fosse rápido à sala pastoral e encontro uma senhora bem arrumada, bonita, em prantos, e eu perguntei o que foi que houve. E ela contou que ela ficou incomodada com o sermão e saiu mais cedo, quando eu ia, estávamos cantando o hino, e quando chegou lá fora aconteceu um fato, e naquele momento Deus falou com ela, ela volta correndo e vai contar. Então, eu vou contar os detalhes disso em outro momento. Cada quadrado desse, cada desenhozinho desse é uma experiência com Deus, e aqui vocês têm veio várias, de milagres, onde Deus fala, onde Deus age. Eu quero ir para a última experiência, podia contar qualquer uma delas, podíamos fazer uma vigília contando experiências com Deus. E alguém pode me perguntar, e quando ele não faz? É outro tema, é outro dia, não é esse. Hoje eu quero mostrar que ele faz, mas eu quero mostrar isso aqui. E com essa eu termino. Né? Como se a gente tivesse tempo e ia longe isso. Mas vamos lá. Sabe, queridos, eu queria comprar um Corolla, alguns anos atrás. E orei e falei, Senhor, preciso de um Corolla. E eu tinha um carro, queria comprar um segundo carro, e naquele momento. E um Corolla custava, naquela época, R$74 mil. Tem aqui, não sei quem consegue ver se eu sair da frente, 74 mil. Esse é o preço da época. Hoje custa 180 mil no Brasil, mais ou menos, reais, por volta disso. E eu tinha, dos 74, eu tinha 62 mil, estava pertinho, podia comprar se eu quisesse. Mas eu falei, não, eu não estou com urgência, eu vou esperar completar os 74 e comprar à vista. Ok, tá bem. No domingo, meu filho entrou correndo na sala, no almoço, e falou assim, pai, achei o nosso carro. Eu falei, eu também já achei, só não achei o dinheiro completo ainda. Ele disse, não, pai, eu achei o carro e o dinheiro dá. Eu disse, mas como? Ele disse, está aqui, pai. E aqui está o anúncio do Mercado Livre, no Brasil. Toyota Corolla XEI, 62 mil. Está dando para ver? Não sei se vocês veem. São Paulo. Tá. Eu tinha falado com Deus que eu queria um carro prata, e esse era preto. E eu disse, não é o carro para mim, eu queria prata. Deus não... Mas tudo bem. E então decidi, vi aqui os dados do carro, todos, me interessou, e telefonei para ela. Aqui está o nome da pessoa. Eu tirei o nome apenas por uma questão de não publicar isso aqui. Corolla 2.0, Flex, 62 mil, telefone 011, alguma coisa que eu tirei. Atendeu uma senhora, dona Bruna. Eu disse, Bruna, por que você quer vender o seu carro mais barato? E ela disse, porque eu não tenho dinheiro para ter um carro desse. Eu disse, mas como não? Você tem um carro desse, é seu. E por que está vendendo? Ela disse, deixa eu dizer uma coisa, eu sou costureira, eu ganho muito pouco, eu tenho um carro simples, meu amigo. E durante um ano, aqui em São Paulo, existe uma série de postos chamado Auto Posto Max Ipiranga. E eles faziam sorteios, se você abastecesse, deixasse o cartão, o papel. E eu fiz isso um ano. E eu estou muito feliz, porque eu acabei de ganhar o carro, mas eu não quero o carro. E eu quero que a pessoa venha aqui, busque o carro, leve o carro e me pague 62 mil.
Eu falei, isso é golpe. Pensei, isso é golpe, isso não deve ser certo. Mas eu falei, mas e qual é o posto? E ela disse, está aqui a pessoa, você vai falar com esta pessoa. Eu vou chamá-lo de Roberto, também não é esse o nome original dele. E liguei para o Roberto, na verdade já botei o nome Marcelo, então vai ser Marcelo, mas também não é o nome dele, está aqui no cantinho, Marcelo, para não falar o nome. Liguei para o Marcelo e disse, Marcelo, que história é essa da dona Bruna? E ele disse, Marcos, essa mulher é louca. Eu disse, eu imaginei. Ele disse, não, mas vou te dizer por quê. Ela passa um ano abastecendo um carro simples aqui, botando o papelzinho, dá uma sorte tremenda e ganha um Corolla e não quer. Ela quer o dinheiro. Acontece que há um contrato, e esse contrato diz que ela tem que receber o carro e não o dinheiro. Então, amigo, se você acertar com ela e ela vier no dia, você pode, não tem problema, você leva o carro, o que eu quero é entregar o carro a ela, e ela faz o que quiser com o carro. Eu disse, mas Marcelo, que pena que o carro é preto. Ele disse, não é preto, o carro não tem cor, está na autorizada. Vai eu, você e ela. E na autorizada vão também outros que vão estar lá e vão fotografar, e no final você sai com o carro é da cor que você quiser. Eu disse, já melhorou, é prata. E eu fiquei pensando, mas isso é golpe, mas como golpe? Eu fui orar. Falei, Senhor, teu servo não pode ser enganado. Está muito certo o negócio. Passaram 2 dias, eu liguei para o Marcelo. Marcelo, e se fizéssemos diferente? Tem Toyota aqui em Belém do Pará. Por que você não me entrega o carro em Belém, em vez de eu ir aí? Ele disse, não tem problema. Pague a ela, ela vai dizer que eu posso entregar e eu entrego o carro aí. Eu disse, Marcelo, mas aí é um certo risco da minha parte em pagar esse carro. Ele disse, não, faz diferente. Vai aí, escolhe o carro e manda acertar comigo. Eu disse, tá bom. Fiz exatamente isso. Quando eu contei a história na Toyota em Belém, disseram, Marcos, não cai numa história dessa. Ele jamais pagará um carro em Belém do Pará. Marcos, essa história é absurda, é bonita, mas não é real. Eu falei, amigos, eu tenho orado. Se for da vontade de Deus, acontece. Se não for, está tudo bem. Mas eu não vou cair em golpe. Bom, aqui está a Green Automóveis, em Belém do Pará. Toyota. E eu fui. E quando eu cheguei, uma moça bonita, educada, o nome verdadeiro dela é Natasha, eu posso falar porque, falando bem dela, Natasha me recebeu bem, contei a história para ela, escolhi o carro, e ela disse, olha, se ele fizer o pagamento, está tudo bem. No dia seguinte, me ligaram de lá. Marcos, para nossa surpresa, aqui está o depósito. Vocês não veem aí? Deixa eu ver se eu melhoro a imagem aqui para alguém ver. Ai, que dificuldade. Vocês tinham que ver isso aqui. Não sei o que eu faço. Deixa eu ver se eu... Peraí. Deixa eu conseguir mostrar esse depósito para vocês. Aí. Deu um ponto aqui que vocês viram. Escurece. Como é que a gente faz para vocês verem esse depósito? Aí. Dá para ver? Dá para ver pelo menos o valor aí? Está dando. Olha, 73 mil reais. Tá bom de ver? Ok. Então o resto agora não precisa de olhar para lá, olhe para mim, então vai dar certo aqui. E disseram, escolhe o carro agora. Ele pagou. E eu escolhi o carro. Sim. Isso foi bem cedinho. Acabei de escolher, paguei o emplacamento do carro, e depois que fiz tudo isso, queridos, saí de lá muito feliz. A minha esposa e eu, e fomos trabalhar. Quando deu 10 horas da manhã, a dona Bruna me ligou. Doutor Marcos, o senhor recebeu o carro? Recebi. Era isso mesmo, foi pago de forma correta. Eu falei, foi. Doutor Marcos, eu estou muito nervosa. Eu só fiz isso porque eu soube que o senhor é um pastor, e os pastores são honestos, e soube que o senhor é médico, e eu estou desesperada, e eu já confirmei isso tudo pela internet. Eu tenho certeza que o senhor é homem direito, mas eu estou tremendo, porque me dizem que eu estou correndo um risco de não receber o carro, de não receber o dinheiro do carro. Pessoal, uma pergunta para todos agora. Eu recebi o carro é meu, tá tudo bem. E se eu não pagasse a dona Bruna? Zeni, você pagaria a dona Bruna ou compraria em bolsas de sapatos? Esses 73 mil reais. Você pagaria? Fala no áudio para nós. Bom, tem gente que podia dizer, não vou pagar, e agora já estou com o carro. E aí? Pagaria? Balança o rosto para a gente saber aqui. Pagaria. Eu acredito que todo mundo pagaria, porque não tem como não pagar algo que você recebeu se você é cristão e tem essa obrigação. Queridos, eu não paguei. Cheguei no hospital, fui para minha sala, comecei a trabalhar, eram tantas atividades e eu não me lembrei de pagar. E quando chegou às 4 horas da tarde, o banco fecha, esta mulher me telefonou. Muito brava, com toda a agressividade que vocês podem imaginar, falando palavrões e coisas nesse nível.
dizendo que ia mandar alguém me matar. E, pra vocês terem uma ideia da coisa, porque eu não havia pago o carro e que ela, então, entendia que eu não iria mais pagar. Zina, eu saí dali, corri ao banco, eu tenho fotos do banco, vou deixar, tem fotos para a gente concluir. E entrei correndo, havia 15 minutos que o banco havia fechado, o banco fica dentro do hospital, é uma agência do hospital. Eu entrei ao Bradesco e a gerente abriu para mim. Eu fui até a mesa dela e falei, querida, manda urgente 62 mil para essa senhora. Está aqui a conta bancária dela, eu vou te dar os dados. E ela disse, doutor, a gente manda, o senhor está preocupado, nervoso? Eu falei, estou preocupado e nervoso, porque eu não cumpri com a minha palavra. E eu recebi, não vou te explicar, eu falei, só manda. Ela disse, tá bom, mas como é um valor alto, eu não posso mandar esse dinheiro daqui da agência. O senhor assina um papel dizendo que o senhor quer que seja feito o depósito, eu mando isso aqui agora pela imagem, né? A gente já escaneia e já manda para a agência Centro, e a agência Centro passa o dinheiro de imediato. Eu digo, tá bom. Escrevi, solicito que seja transferido 62 mil para a dona Bruna, eu botei o nome completo da mulher, conta bancária tal, assim por diante, assinei, entreguei, ela passou no scanner, segurou a minha mão e disse, doutor Marcos, resolvido, o senhor pode ficar em paz, o seu dinheiro vai ser mandado agora. Feito isso, Zina, eu saí do banco em direção à porta. Eram exatamente 9 passos. Eu queria ter filmado isso, não filmei. E deixei, a gerente estava sozinha na mesa, não havia mais ninguém ali, e eu andei em direção à porta. Do lado esquerdo fica uma janela para o hospital, para a praça, e do lado direito é a mesa dela e o espaço onde tem o caixa. E quando eu estava a 4 passos aproximadamente da porta, já para chegar na porta de saída, do meu lado direito, de uma forma clara, limpa e inegável, eu ouvi a seguinte frase, Marcos, não mande o dinheiro. Eu tomei um susto, porque era uma voz masculina, clara, limpa, era uma ordem imperiosa, não era uma voz que falava baixinho, não, era algo muito forte. E eu olhei rápido para aquele lugar, assustado, e não havia ninguém. Olhei novamente, não havia ninguém. Olhei para ela, ela me olha e perguntou, doutor, algum problema? Eu disse sim, e voltei correndo. E cheguei perto dela e disse, eu não quero mais mandar o dinheiro. E ela disse, mas como? O senhor... Eu falei, não quero mais, por favor. E liga para lá rápido. E ela então pegou e telefonou e disse, olha, o cliente, o Marcos, diretor do hospital, havia passado aí, não quer mais mandar, rasgue, por favor, o papel que nós passamos, ele não quer mandar o dinheiro. Respirou fundo e disse, doutor, o senhor deu sorte, porque não mandaram ainda. Eu disse, que bom. E ela disse, agora pode ficar tranquilo, doutor, eu não entendi nada, mas já rasguei o papel. Eu também não entendi. Saí do banco, não falei nada para ela, voltei para minha sala e fui orar. Me ajoelhei e falei, Senhor, o que é isso que está acontecendo? Clamei a Deus. Ali naquela sala eu chorei. Eu dizia, como é que um pastor não cumpre a sua palavra? Mas alguma coisa foi muito clara. Foi a tua voz? Eu perguntava para Deus. Foi isso exatamente? Teria eu interpretado mal alguma coisa? Sabe aquela angústia que você não consegue definir? Acabei de fazer isso, desliguei o celular, para que ela não me ligasse, não me xingasse mais. Fui para casa. Não consegui dormir. Passei uma boa parte da noite em oração, clamando a Deus, me culpando pelo que eu havia feito. Na manhã seguinte, eu recebo uma ligação da Green Automóveis, onde eu comprei o carro. E a Natasha disse, doutor, venha urgente aqui na Green. Estranhei. Eu falei, o que foi que houve? Doutor, a gente não pode explicar. Venha cá. Peguei a minha esposa e fomos da Green Automóveis, onde eu havia acertado o carro. Quando eu cheguei, ela disse, doutor, vá direto com o gerente. Fui a ele, sentei na mesa, à frente dele. Ele me olhou assustado e disse, doutor Marcos, eu sei da sua história. O senhor mandou o dinheiro para a dona Bruna? Eu disse, não mandei. Ele levantou as mãos e disse, graças a Deus, porque foi um golpe. Sabe, doutor, o depósito que veio era falso. Doutor, é um depósito do Banco do Brasil, perfeito, tem o seu CPF, tem todos os dados. Acontece que nosso depósito chega na central e comunicaram da chegada do depósito, mas não conferiram se o dinheiro de fato estava depositado. Doutor, no dia seguinte, ao olharem, não havia R$1 depositado, era apenas um papel falso. Doutor, compre o carro, pague como o senhor quiser, porque nós estávamos também
de alguma maneira, envolvidos em tudo isso. Eu respirei fundo e falei, eu não preciso mais do carro. Do que eu precisava, eu já tive. Um Deus real que cuida de mim. Peguei os 62 mil, que valeria hoje 100 e bem mais do que isso, e comprei todo o equipamento de som para o quarteto. Não era meu. Não era meu. Não era justo que eu usasse aquilo que Deus, de forma maravilhosa, fez questão de poupar. Sabe, queridos, liguei para a dona Bruna. Ela não atendeu mais. Liguei para o Marcelo. Ele também não atendeu mais. Agora sabiam que eu havia descoberto o golpe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um Deus real. Eu gosto de pregar sobre um Deus real. Um Deus que atende orações. Um Deus que fala. Um Deus que sempre estará cuidando de nós. Um Deus que nos momentos difíceis da vida, ele virá ao teu encontro. Ele virá ao meu encontro. Porque ele prometeu que neste mundo, você não consegue ver, não, a imagem está, enfim, que neste mundo, a nossa mãozinha fraca sempre terá a possibilidade de segurar a mão forte desse Deus e assim caminharemos em segurança em direção ao lar celestial. Na próxima mensagem que nós tivermos, eu vou falar agora de como nos adequar para termos essas respostas de Deus e como fazer a afinação do nosso ouvido para ouvirmos a voz de Deus. Queridos, desculpe ter passado do tempo, mas foi um prazer estar com vocês e dividir um pouco das experiências do Deus real. Que Deus abençoe a vocês e que essas experiências motivem você a confiar mais nesse Deus, independente das circunstâncias. Se mantenha fiel, eu vou estar orando por vocês. Zina, obrigado a todos. Esse é o Deus que servimos, ele é real, eu sei, ele é real. Incrível. Muito obrigada, incrível. Nós poderíamos ficar aqui horas ouvindo os seus testemunhos, Marcos. Muito obrigada. Na próxima vez que voltar, eu não vou fazer mais nada, vou passar direto às 7 horas para ti, viu? Muito obrigada. Poderia orar para terminarmos, Marcos, por favor? Sim, vamos orar. Grande Deus que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que tivemos essa noite de nos reunirmos em vários locais, não só do Brasil, como fora do Brasil, falarmos um pouco do teu poder, do teu amor, de que tu és o mesmo Deus do passado, quando fazias milagres, e ainda esses milagres ocorrem em nossos dias. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia é a razão pela qual recebemos esses milagres, porque não há mérito em nós que possa justificar a tua ação sobrenatural em nossas vidas. Nesse grupo há pessoas que têm sofrido, eu ouvi de algumas delas, dói o meu coração ver como este mundo mau ainda nos leva ao sofrimento. Mas, Senhor, que possamos nos manter fiéis a Ti, conectados a Ti, que a nossa mãozinha fraca segure a mão forte do Criador do Universo, e que esta mão que movimenta o mundo também nos movimente em direção ao céu, nos mantendo sempre convictos de que, brevemente, os portais do céu serão abertos e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mais câncer, motivo algum de lágrimas, a não ser a alegria de viver ao teu lado para sempre no céu. Mantenha a nossa mente conectada a Ti. É o que nós te pedimos, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.